Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Dia de Matemática. Sou o professor Jefferson Alexandre, professor no IFRN Campus Ceará Mirim. Na aula de hoje daremos continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1. Na aula anterior, nós começamos a estudar a função quadrática. Vimos a definição de função quadrática, vimos alguns exemplos, apresentamos para vocês uma maneira, de representar a função quadrática não tão usual, que é a forma canônica, e estudamos os zeros da função quadrática. Hoje, os nossos estudos serão voltados para o gráfico da função quadrática. Então, fica ligado que nós já voltamos. Olá, estamos aqui de volta. Espero que você esteja em um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, para que você possa se concentrar e aproveitar da melhor maneira possível mais essa aula. Galera, olha só. Quando nós damos a função polinomial de grau 1, nós fizemos a demonstração que o gráfico da função afim sempre será uma reta. No caso da função quadrática, o gráfico sempre será uma parábola. No entanto, nós não iremos aqui fazer a demonstração. Vamos deixar essa demonstração a cargo da disciplina de geometria analítica. Quando estudam-se as cônicas, aí vem a definição do que é de fato uma parábola, com a diretriz, aquela coisa toda, distância focal, mas aqui nós, como o enfoque do curso é outro, nós não iremos fazer essa demonstração. Iremos trabalhar, de fato, com a parábola e com algumas propriedades, como, por exemplo, a simetria em relação ao eixo que passa pelo vértice e é paralelo ao eixo y, tá bom? No entanto, como falei antes, não iremos fazer a demonstração de que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Vamos admitir como conhecimento já dado, tá bom? E outra coisa, não vamos já pegar a função quadrática, uma função completa, o trinômio completo, e fazer o gráfico. Nós vamos aqui analisar cada situação, cada parâmetro, então vamos aqui no passo a passo. Primeira função que trabalho com vocês está aqui já, ó. É a função definida por f de x igual a ax ao quadrado, com a, evidentemente, diferente de zero. Então, temos algumas observações a fazer sobre essa função, sobre o gráfico dessa função. Nós temos que observar, por exemplo, que se o a é positivo, a concavidade da parábola será voltada para cima. Se o a é negativo, concavidade para baixo. O terceiro tópico diz que quanto menor o valor absoluto de a, maior será a abertura. Lembrar que nós temos a curva parábola, ela pode ser um pouquinho mais fechadinha ou pode ser mais aberta. E quem determina se ela vai ser mais aberta ou mais fechada é o parâmetro a. Quanto menor o valor absoluto de a, mais aberta vai ser a parábola, como está aí. Mas eu não quero deixar vocês apenas imaginando como é que seria o gráfico dessa função. Vou trazer para vocês aqui exatamente o gráfico para nós trabalharmos com esse parâmetro. Então, como vocês veem, na tela aí de vocês, nós temos aqui, exatamente atrás, o seguinte, ó, uma parábola, como vocês veem, com o vértice na origem, e aqui temos um controle deslizante. Isso quer dizer que nós podemos brincar aqui com esse controle, nós podemos mexer com esse valor de a e ver o que é que acontece. Então, vamos fazer as observações. Ó. Quanto maior o valor de a, vejam, estou aumentando o valor de a. E o que é que está acontecendo com a parábola? Ó, o que acontece? Ela está ficando mais fechadinha. Quando nós vamos diminuindo o valor de a, nos aproximando de zero, ela vai aqui aumentando bastante, não é? E quando a é zero, evidentemente, nós não temos uma parábola, temos uma reta ali coincidindo com o eixo x. Mas aí, lembre-se da ponderação que o a ele é diferente de zero. E quando o a passa a ser negativo, a concavidade passa a ser aí voltada para baixo. Então, fizemos as observações que estão aqui do lado. Vamos agora, deixa eu tirar esse gráfico aqui, e vamos para uma nova situação. Vamos para essa situação agora, olha só. O gráfico da função definido por ax ao quadrado mais k. Eu até imagino que se você viu, se você chegou a assistir a nossa aula que fala sobre translações de gráficos de funções reais, vocês já devem saber mais ou menos o que vai acontecer nessa situação. Nós temos a função original, que é a função f de x igual a ax ao quadrado, e a essa função nós estamos adicionando uma parcela, um valor, no caso aí k. E quando nós adicionamos uma parcela e esse valor não é adicionado diretamente ao x, o que acontece com a função é a translação vertical.
Exatamente. Quando o K é positivo, a função ela vai transladar para cima. Quando o K é negativo, a função translada para baixo. Mas também não vou deixar apenas no imaginário de você. Vamos trazer aqui a nossa função e mexer aí um pouquinho com esse parâmetro para ver o que acontece. Então, olha só. Quando nós movimentamos o K, vamos colocar inicialmente o K igual a zero. Temos a função x ao quadrado, né? A função com A sendo igual a 1. Então, é simplesmente a função x ao quadrado. Quando nós pegamos aqui, ó, e aumentamos o valor de k, como esperado, o que é que acontece? A função ela vai transladando, ela vai subindo inteiramente, tá bom? Ela não mexe nem para a direita nem para a esquerda, a concavidade dela não mexe, a abertura dela não mexe. O que acontece é uma translação, ela simplesmente sobe ou desce, a depender do valor de k. Então, ó, se o k é negativo, lá vem ela descendo, descendo, descendo. Se o K é positivo ou vai aumentando, ela vai subindo. Então, nós temos aí essa ideia, né, que quando nós temos adicionado um valor de K, há uma transação, no caso, na nossa função com relação à função original para cima ou para baixo, ou seja, na vertical. Vamos para uma outra situação gráfica. Deixa eu trazer para vocês aqui. Olha só, a situação agora é a situação de A aí que multiplica entre parênteses x mais m ao quadrado. Observe que esse parênteses aí é muito importante, por quê? Esse parênteses indica exatamente que o m está sendo adicionado diretamente ao x. Mais uma vez, reportando a nossa aula, que já está também nesse card, nessa mesma playlist, sobre translações de gráficos de funções reais. Quando nós adicionamos uma parcela diretamente ao x, ao que nós chamamos de translação horizontal, no caso, ou para a direita ou para a esquerda. E o sentido será contrário ao sinal dessa parcela. Isso quer dizer que se nós adicionamos aí um m e esse m é negativo, a função vai transladar para a direita. E se adicionamos um m e esse m é positivo, a translação será para a esquerda. Então, vamos ver aqui exatamente o que acontece nesta situação. Pessoal, olha só. Deixa eu trazer para vocês aqui o gráfico. Observe que nós temos, como mostrei para vocês, né, já, que o nosso controle deslizante aqui, tá vendo? Ó, é o nosso m. Vamos colocar o m inicialmente igual a zero, porque é a nossa função original, né? Lembrem-se que nós trabalhamos com, primeiro, a nossa função original, que é a função x ao quadrado, e a partir dela nós fazemos as translações. Então, por exemplo, se o a é igual a 1 e o m é igual a zero, temos aí a nossa função f de x igual a x ao quadrado. E quando nós mexemos aqui, ó, no parâmetro a, nós já sabemos o que acontece, né? O a vai determinar a abertura, fechamento aí, imagem da parábola, né? Abertura aqui, e concavidade. Então, vamos deixar o a igual a 1, que é o nosso principal, nosso original. Mas, olha só o que acontece, coisa linda, ó. Quando nós mexemos com o m, e esse m vem aqui, ó, é um número positivo, tá vendo? Ó, o m agora é 2. O que aconteceu com a parábola? Ó, de novo, a parábola estava aqui, ó, na origem, e nós vamos adicionando o valor positivo. Ela vai deslizando para a esquerda. Quando nós temos um m negativo, quer dizer que a função original ela deslizou para a direita, ou seja, houve uma translação para a direita. Então, quando nós somamos algo diretamente ao x, vai haver uma translação, e essa translação será horizontal. Vamos agora para mais uma situação. Deixa eu tirar esse gráfico daqui e vamos aqui para mais uma situação. Deixa eu só trazer aqui para vocês. A situação agora, observem, nós temos o m somando ao x e o k somando fora. Então, é exatamente isso que você está pensando. Se nós alterarmos o parâmetro m e o k, tá bom? Na nossa função original, vai haver uma translação tanto na horizontal como na vertical, a depender dos valores de m e k. Vai haver uma translação exatamente de m unidades para a direita ou para a esquerda e de k unidades para cima ou para baixo. Vou trazer para vocês aqui também um gráfico para nós mexermos com esses parâmetros. Então, observem que nesse gráfico nós temos aqui os parâmetros, como vocês podem ver. Deixa eu só tirar que tem dois cursores, deixar só um aqui. Olha só, agora sim temos apenas o cursor aqui na parte do gráfico. Então, temos o seguinte, pessoal. Observem que o A nessa situação está sendo igual a 1. Vamos aqui colocar de maneira original, ó. Vamos tentar trazer aqui o M igual a 0, tá? Foi. E vamos trazer também o K igual a 0, só para a gente começar a movimentar para ver o que acontece. Vamos tentando aqui, K igual a 0, pronto. K igual a 0 está aí. Então, A igual a 1, M igual a 0, K igual a 0, temos o quê?
a nossa função f de x igual x ao quadrado, que é uma função que nós sabemos que é uma parábola com cavidade voltada para cima e vértice na origem. Então, vamos mexer nos parâmetros. Como eu falei para vocês, ó, se eu mexo aqui no parâmetro m, se eu deixo o m positivo, há uma translação para a esquerda. Agora, supondo que eu quero que essa função desça. Então, vamos mexer no parâmetro k e o k para o lado negativo, olha só. Então, ela desceu aí exatamente k unidades. Então, se eu mexo para o k ficar positivo, sobe também k unidades. E não sei se vocês repararam, mas tem como nós fazermos meio que um lance entre essa função que está representada aqui com a função apresentada na aula anterior, que é a forma canônica, né? Mudando apenas ali o sinal do m. Mas o que é que isso ajuda? Graficamente, como eu falei para vocês, né? Algebricamente, essa função ela já apresenta para nós as coordenadas dos vértices. Então, nessa situação, nós podemos ver graficamente isso também acontecendo. Por exemplo, ó, o vértice da nossa parábola está aqui, ó. Deixa eu trazer mais para cá para conseguir apontar. Então, está aqui o nosso vértice, aqui, ó, o nosso vértice da parábola. Observe que o vértice tem exatamente as coordenadas, olha só. A coordenada y do vértice vai ser exatamente aqui o menos 4, e o x do vértice vai ser o oposto aqui, né? Ó, se o m é 2, o x do vértice é menos 2. Então, nós temos que é possível ver também graficamente o que acontece lá, o que aconteceu na aula anterior, né? Que eu já falei das coordenadas do vértice, mas nós não tínhamos ainda o gráfico para apontar, e agora nós temos o gráfico da função quadrática apresentada como uma parábola para vocês. Deixa eu continuar aqui a nossa aula. Vamos aqui seguindo e temos agora, enfim, né, a nossa função da maneira mais comum que é apresentada, que é com os parâmetros a, b e c. Então, vamos ver que, evidentemente, esses parâmetros eles influenciam diretamente ao nosso gráfico. Então, está aí uma função com os parâmetros, com os controles deslizantes nos parâmetros a, b e c. Vamos mexer nesses parâmetros e entender o que cada um influencia. O valor de A, como vocês já sabem, foi apresentado aqui, né? O valor de A, ele vai representar exatamente como nós vimos, o quê? Ó? O valor de A, quando nós mexemos aqui, vai apresentar para a gente exatamente o que apresentou antes, né? Ele vai mexer na abertura da nossa parábola e também na concavidade, se vai ser para cima ou para baixo, a depender de A ser positivo ou negativo. Vamos agora entender o parâmetro B. O parâmetro B, como vocês veem, né, aqui ao lado, o B maior do que zero subindo, B igual a zero vértice no eixo, e B menor do que zero descendo. O que isso significa? Significa o seguinte, ó, o B ele está positivo, tá vendo? Ó? Quando eu mantenho o B positivo, o que é que acontece? A nossa parábola ela vai estar cortando, né, interceptando ali o eixo Y enquanto ela cresce, ou seja, enquanto ela está subindo. Observe que ela está sempre cortando no momento em que ela está subindo. Está aqui, ó. Cortou o eixo Y aqui e ela está subindo. Se o B é igual a zero, olha só o que acontece. Que coisa linda, ó. Vamos lá. B igual a zero. B igual a zero, a parábola, ela corta, como vocês podem ver, o nosso o eixo Y exatamente no vértice. Ou seja, não é o momento em que ela está crescendo nem decrescendo. É o momento onde ela está mudando ali o seu comportamento de crescimento e decrescimento. Então, eu posso mexer no A, posso mexer no C, mas vejam que o vértice continua no eixo. Por quê? Porque eu não estou mexendo no parâmetro B. O B está mantendo-se zero. E enquanto o B for zero, o vértice não sai do eixo. Ó. Eu posso mexer no A, posso mexer no C, como for, mas, como vocês veem, o vértice continua no eixo, tá certo? Então, entendam isso daí. E claro que se o B for negativo, ó, se o B for negativo, ela está cortando aqui, como vocês veem, o eixo Y enquanto decresce. Aí você pode dizer, professor, mas a parábola está com cavidade voltada para baixo. Isso interfere? Não interfere. Veja, ó, o que eu estou falando é que se o B for negativo, independentemente dos outros parâmetros, a parábola sempre cortará o eixo Y enquanto decresce. Então, nessa situação, nós temos o A negativo, tá vendo? Ó? E ela está cortando enquanto decresce. Vamos deixar o A positivo? Ó, o A agora está positivo. O B está negativo.
E a função, né, o gráfico da função corta o eixo y ainda enquanto decresce. Tá vendo? Ó? Tá caindo aqui e cortou o eixo y. Agora vamos para o parâmetro c. O parâmetro c, ele é exatamente o ponto no qual a função corta o eixo y. Então, por exemplo, o c aqui está sendo 1,8. Vou colocar aqui um c, um número inteiro. Vamos colocar aqui o c sendo 3, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, c igual a 3. Então, veja, o ponto c é 0,3. E, como vocês podem ver, esse pontinho aqui é exatamente o 3, que é o valor de c. Vejam que eu posso mexer no b como se for, ó, mexendo no valor de b, o ponto c não mexe. Por quê? Porque é o ponto no qual a função corta o eixo y. Se eu não mexer no c, esse ponto ficou fixo. Ó. O ponto a também, ó, posso mexer no a como for, mas a parábola continuará cortando o eixo y no ponto 0,3. Agora, quando eu mexo no c, aí sim nós temos mudando o ponto de interseção. Eu quero que vocês observem também, fazendo ainda um lance com a aula anterior, nós falamos de entre vértices da parábola e nós falamos também das raízes, né, dos zeros de uma função quadrática. Nós vimos que para encontrar os zeros de uma função quadrática, resolvemos a equação de segundo grau. Né? Pegamos ali o polinômio, que é a lei de formação, igualamos a zero, resolvemos. Vimos que, né, relembramos lá do 9º ano, que o parâmetro delta, né, que é o discriminante da nossa equação quadrática, ele vai dizer quantas raízes aquela equação tem. E isso interfere diretamente no gráfico. Nós podemos, por exemplo, olhar para essa parábola que está aqui atrás e inferir coisas sobre ela, como, por exemplo, se eu não tivesse acesso a esses parâmetros aqui, né, para a função ser 1,6x ao quadrado mais 3,2x menos 12,3, mesmo sem saber disso, eu poderia inferir pelo menos sobre os sinais dos coeficientes. Por exemplo, eu poderia afirmar, sem problema algum, que o A é positivo, porque a concavidade está voltada para cima. Eu posso afirmar, por exemplo, que o B também é positivo, porque observe que está cortando aqui a nossa parábola, exatamente o gráfico, né, corta o eixo y exatamente quanto cresce. Posso falar que o C é negativo. Por quê? Porque a interseção entre a parábola e o eixo y se dá aqui na parte negativa do eixo y. Então, C com certeza será negativo. O delta, ele será positivo. Por que o delta é positivo? Porque, pessoal, lembre-se, delta maior do que zero, duas raízes reais e diferentes. E as raízes, graficamente, seja de qualquer função, são exatamente os pontos onde a função corta o eixo x. Então, nessa situação, como eu observo que está cortando o eixo x duas vezes, em dois lugares, temos que o delta, nessa situação, vai ser maior do que zero. Por exemplo, ó, se nós trouxermos a parábola para cá, olha só. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, tá bom? Não estou conseguindo aqui, mas a ideia seria colocar, vou trazer para cá, para ver se fica mais fácil. Deixa eu ver se consigo trazer para vocês aqui essa ideia. Realmente não estou conseguindo, mas o que eu queria fazer era deixar o C igual a zero aqui, mas está difícil aqui o controle deslizante para chegar no zero. Mas, olha só, a sensibilidade aqui está grande do mouse. Mas, enfim, nós teríamos, né, que o delta é igual a zero se acontecesse o seguinte, se a nossa parábola tocasse apenas uma vez no eixo x. E nessa situação que vocês veem aí, a parábola ela não vai tocar de jeito nenhum, né? A parábola está crescendo aqui, né? Ela vai para cima e ela nunca vai tocar no eixo x. Significa que o delta nessa situação seria menor do que zero. Podemos trazer aqui para vocês, olha só. Delta maior, delta igual e delta menor, só para vocês lembrarem. E outra coisa, né? Temos aqui o x do vértice, a formulazinha que foi apresentada já na aula anterior, e o y do vértice, que também são pontos muito importantes, que vão ser chamados na próxima aula de valor máximo da nossa função e ponto de máximo da nossa função. Tá? Vamos aí estudar, né, os pontos críticos, vamos assim dizer, da nossa função quadrática, valor máximo, ponto de máximo, isso tudo. Espero que você tenha compreendido essa aula, que ela tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma maneira. Então, se você gostou da aula e quiser passar para qualquer colega, fiquem muito à vontade, tá bom? É só compartilhar esse link. É importante que o conhecimento seja, de certa forma, né, disseminado. Espero que, mais uma vez, você tenha compreendido. Aquele abraço, se cuidem e até a próxima. Valeu!